gravando? Pessoal, continuando sobre o IPv6 aqui junto com o Regis, o Regis, diz uma coisa pra gente. Como é que está a implantação do IPv6 no Brasil? Não só no Brasil, como no mundo inteiro, a coisa não andou no ritmo que deveria. Por quê? Né? Acho que um pouco é aquela questão do deixar sempre para a última hora, né? Como eu já comentei. Houve um certo comodismo no Sim. sentido de usar os recursos atuais sem pensar num futuro crescimento. Exatamente, até porque a gente, como mencionei, a gente tem algumas técnicas que acabam prolongando a vida do IPv4, como NAT, DHCP. Né? Isso acabou dando uma falsa impressão de que poderia ir levando essa situação por mais tempo. Mas uma falsa impressão não. O NAT permite uma multiplicação muito grande de IPs atrás de um IP público. Isso é uma realidade. Sem o NAT já teria acabado há muito tempo. Não, com certeza. O problema é que o NAT traz muito mais desvantagens do que vantagem. Primeiro, algumas aplicações acabam quebrando atrás de NAT. Você tem aplicações, por exemplo, como peer-to-peer, VoIP, stream de dados que elas foram desenhadas para trabalhar atrás de conexões ponto a ponto, ou seja, sem ninguém no meio do caminho atrapalhando essa conexão. Significa que quem escreveu esses programas teve que ter um trabalho maior porque existe um NAT. Sim. Tem que ter todo um... Tá. Quais são as outras desvantagens do NAT? Uma que eu considero a principal é em relação à segurança, que o NAT dificulta a identificação do usuário. Imagina, por exemplo, uma rede com, sei lá, 500, 1000 usuários, ou um pequeno provedor com alguns milhares de usuários, que dá endereço privado para todo mundo. Se um desses usuários acessa, sei lá, algum conteúdo relacionado à pedofilia, ou comete uma besteira, não vai dar para identificar o usuário. Né? Ou pelo menos não vai ter uma ferramenta mais prática e adequada. Você vai depender de que o administrador dessa rede tenha logs, né, de acessos guardados, e um volume de dados relativamente grande. Mas mesmo com essas desvantagens, o NAT é muito usado. Você acha que isso é que atrasou a implantação do IPv6 no mundo? São vários motivos, esse é um deles. Tá. Né? Você tem aplicações que não foram migradas para IPv6, que ainda não suportam. Você tem equipamentos, principalmente os roteadores domésticos, que ainda não suportam, na sua grande maioria, IPv6. Aliás, você tocou num bom assunto. Um provedor que tem muitos usuários, como as grandes operadoras concessionárias, falar de Oi, Telefônica, né? Elas distribuem para os seus usuários via DSL naqueles modems. O IP que ela envia é um IP válido, e é um IP válido em IPv4. Por que isso já não foi trocado para o IPv6? Por que não envia um IP válido em IPv6? No caso das grandes operadoras, os provedores em geral, né, o fato de você ter poucos modems ADSL ou cable modems com suporte IPv6 foi um fato dificultador. Então aqueles roteadorzinhos que a gente compra lá no shopping de informática, aqueles D-Link, TP-Link, aqueles não suportam IPv6? Desses fabricantes, só os modelos mais novos deles já têm suporte IPv6. Os modelos mais antigos e os mais baratos ainda não suportam. Existe hoje uma regra do governo, eu digo do Brasil, não sei quem regularia isso, eu imagino que a Anatel, por exemplo, existe uma regra da Anatel, olha, só pode vender roteador no Brasil que tenha suporte IPv6? Existe essa regra? Ainda não. Você acha que uma regra dessa iria facilitar a implantação de IPv6? É o tipo de regra que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Seria um motivador, digamos assim, para os fabricantes colocarem IPv6 em seus equipamentos. O problema é que hoje, como nós temos poucos equipamentos ainda com suporte IPv6, a gente estaria limitando muito o mercado. Então é algo que tem que... Mas você não acha, por um outro lado, que se o governo obriga a só poder vender equipamentos que suportam IPv6, todo mundo que quiser vender roteador no Brasil, exportar para o Brasil o roteador, porque eu imagino que não seja fabricado aqui, vai ter que reescrever os seus códigos para os atuais roteadores. Mesmo porque, se eu estiver errado, você me corrige. Eu não estou entendendo que existe alguma limitação de hardware nisso. É um software que tem que ser reescrito. Inclusive, quem tem um roteador em casa pode atualizar o firmware que suporte IPv6. Eu estou errado? Alguns equipamentos permitem que você troque o firmware original por firmwares
de código aberto que já suportam IPv6. Mas é o que eu falei, também esse tipo de ação por parte do governo ou por alguma outra instituição que tem o poder de homologar esses equipamentos tem que tomar cuidado por isso, porque não é algo que dá para fazer da noite para o dia. Teria que ser uma coisa gradual, porque pode criar uma dificuldade técnica muito grande. Exatamente. Mas você tem que admitir que não há uma direção nesse sentido, né? Você acha que, por exemplo, seria interessante o próprio comitê gestor, do qual o MIC executa, criar uma política nesse sentido, ou sugerir isso? Então, um dos focos do projeto IPv6BR é justamente trabalhar nesse sentido. A gente tem conversado com o pessoal das operadoras, mostrando a importância da adoção do IPv6 para eles. A gente tem sentado também com fabricantes de equipamentos para tentar, como a gente não tem o poder de obrigar ninguém a fazer nada, para nos conscientizar e mostrar a importância da adoção do IPv6 num curto espaço de tempo. Agora eu te pergunto o seguinte, os equipamentos relacionados ao backbone e ao backhaul, que ficam atrás da operadora, os roteadores Cisco, os switches, esses grandes equipamentos de borda, todos eles já suportam IPv6? Hoje sim, esses equipamentos de core de rede, para não dizer todos, digamos 99% já tem suporte. Então isso não é o problema, Não. O problema são as pontas ainda. O problema principal hoje são as pontas, Os tanto o roteador quanto as aplicações. As aplicações. Os sistemas operacionais mais famosos, mais usados, já suportam? Sim, já, todos. Android, Windows? De mobile, acredito que todos. Alguns, por exemplo, eu não sei precisar agora qual versão, se a versão atual do iOS já corrigiu isso, mas o iOS, por exemplo, nas primeiras versões ele tinha suporte IPv6 via, se o acesso fosse Wi-Fi, mas não suportava se o acesso fosse via 3G. Então algumas limitações assim você não encontra no mundo mobile. Agora temos operacionais para desktops, todos, o Windows, o XP, o Linux já há muitos anos, o macOS é a mesma coisa. Pessoal, é isso aí. A gente vai continuar a entrevista em outros vídeos.